Chegamos ao quarto vídeo dessa série de 5 vídeos falando daí das etapas do movimento, o quanto é importante você entender isso na sua reabilitação pós-AVC. Se você não me conhece, vai lá no meu canal, Falando de AVC para você. Lá tem um pouco da minha história, dos meus 19 anos atuando como fisioterapeuta e por que eu resolvi criar o canal. E esse canal tem conteúdo todos os dias a respeito de AVC. Então, se você se interessa por isso, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e vai também no meu Instagram, no Stone Physio. Lá também tem conteúdo sobre AVC. Hoje a gente chegou no quarto vídeo, né, falando sobre essas etapas do movimento. E eu acho que é importante você refletir sobre isso, né? Para você entender que o movimento ele tem etapas e que não é simplesmente vamos lá fazer e acontece, né? Essa quarta etapa a gente chama de execução e agora sim é a hora de fazer acontecer. Preste atenção, gente, a gente teve 3 etapas antes de realmente executar. Então o que eu quero deixar aqui claro é que muita gente acha que é só fazer. E não é só fazer. Para ter um fazer de qualidade, você precisa dessas 3 etapas anteriores, que se você não viu os vídeos anteriores, procure lá no canal os 3 primeiros vídeos, onde eu falo do início, da preparação e da iniciação. Esse é o quarto vídeo falando da execução. Então, quais são os pontos que a gente precisa entender da execução? E aí eu tô falando de 4 pontos diferentes, tá? O primeiro ponto da execução é a amplitude. O que significa amplitude? Então, vou dar um exemplo, talvez bobo, mas para vocês entenderem aqui. Então, eu tenho aqui um vidrinho de soro fisiológico, tá? Então, se esse vidro de soro fisiológico estiver na altura do meu rosto, vou colocar assim para vocês conseguirem entender. Então, eu tenho que fazer uma amplitude de movimento do ombro muito menor do que se esse frasco tiver aqui em cima. Olha só, eu tenho que levantar mais o meu braço. Então essa é a amplitude, o quanto de movimento que eu faço, o tanto que eu exploro o ambiente em termos de área com esse movimento, tá? Então, se eu quero pegar alguma coisa que está mais baixa, eu faço uma amplitude menor. Se eu quero pegar uma coisa que está mais alta, eu faço uma amplitude maior. E no nosso dia a dia, a gente tem atividades que requerem amplitude maior e menor de perna, de braço, de ombro, enfim. Então, se a gente for pensar na questão da maçã que eu estava dando como exemplo, e na questão, por exemplo, do sentar e levantar, se eu sento de um banco muito baixinho, a amplitude que eu tenho que fazer de movimento é muito maior do que se eu sento num banco muito alto, né? Se eu pego uma maçã na altura da minha barriga, a amplitude de movimento do braço, da mão é diferente. Ou se eu pego, por exemplo, alguma coisa maior, a amplitude de movimento dos meus dedos é muito maior do que alguma coisa menor, que a amplitude é menor. Então, quando a gente pensa na execução, quando chega na execução do movimento, a gente precisa pensar em qual amplitude que eu preciso para realizar aquele movimento. Então, se eu coloco alguma coisa na maçã lá em cima e eu sei que eu não consigo chegar com o braço lá em cima, poxa, por que eu vou colocar a maçã lá em cima? Vai ser frustrante. A pessoa não vai conseguir. Eu não consigo pegar um prato ainda no armário lá de cima. Então, a amplitude precisa ser avaliada. O quanto que essa pessoa consegue ter de amplitude para executar aquele movimento. Então, se ela tem uma boa amplitude, ela pode executar o movimento mais alto. Se ela não tem uma boa amplitude, ela vai executar um movimento mais baixo. E precisa ser trabalhado isso para que realmente você tenha uma amplitude cada vez melhor, maior e consiga, né, executar movimentos de diversas formas, né, necessárias. Um outro fator é o tempo, né? Então, quanto tempo? Aí a gente repete os fatores do vídeo anterior, o tempo, a direção e a suavidade. Só que agora pensando na execução mesmo, né? Antes de iniciar, né? Então, vou fazer rápido. Então, eu vou fazer um movimento rápido, eu vou fazer um movimento devagar. Então, inicia com o movimento rápido e depois vai com o movimento devagar. Então, para eu fazer um movimento rápido, às vezes eu preciso de uma força de explosão maior do que a que eu tenho. Para eu fazer um movimento devagar, eu preciso de uma força de explosão menor. Então, em relação à direção, qual que é a direção daquele movimento? Então, eu já iniciei lá pensando que eu tenho que passar de sentado para de pé e a direção lá para o teto. Mas e aí? Qual que é a direção até eu chegar lá no teto? A cabeça vai para frente, o tronco vai para frente,
né? Até a gente chegar lá, qual que é a direção do movimento específico. Então, isso é importante que você saiba. E a suavidade. E aí, quando eu falo nesses fatores, é você se preocupar com a suavidade na hora da execução, com o tempo na hora da execução, com a direção na hora da execução. Então, isso é importante, é você efetivamente realizar aquilo que você pensou lá na iniciação. Isso são fatores que, quando bem controlados, a gente tem movimento de qualidade, né? Você tem um movimento suave, tem um movimento, né, no tempo que você precisa, tem um movimento na direção que você precisa, e é isso que você vai executar naquele determinado momento. Então, não é simplesmente fazer, é executar, prestando atenção nesses 4 fatores, tá? Então, nos 4 fatores, o tempo, a direção, a suavidade e a amplitude desse movimento. Se eu te ajudei com esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também pode ajudar outras pessoas, e eu tô aqui todos os dias falando de AVC para você. Até a próxima!